Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Pois bem, então como eu estava dizendo no vídeo anterior, das estruturas de poder, eu falei daquelas pessoas que tinham a responsabilidade de ser, por assim dizer, os administradores políticos, públicos de um território. Quando era uma única pessoa, se tivesse a boa intenção, seria considerada um monarca e teríamos aí estabelecido uma monarquia. Se essa pessoa não tivesse essas boas intenções, essas boas ações, os efeitos e desdobramentos correspondentes, seria tido como um tirano e, portanto, estaria estabelecida uma tirania. Na sequência, e ao final do vídeo anterior, eu falei de um número discreto, um grupo de pessoas que normalmente são aquelas que dão início, né, em algum caso específico, ou que mantém, na verdade, não só dão início, mas mantém todo. Porque o que caracteriza também a aristocracia é a tradição. Assim como a monarquia. Por exemplo, não há uma disrupção, muito pelo contrário, mas são pessoas imbuídas de bons interesses que, por suas vezes, as ações, por assim dizer, na média, elas são também boas e, evidentemente, os efeitos e desdobramentos também são bons. Bom, na continuação, nós vemos que se há um grupo de pessoas que, assim, então numericamente está ali próximo, ou seja, não é uma, mas são um número, é um grupo, né? Aqui não cabe determinar quanto esse grupo, porque cada caso é um caso. Pois bem, então quando um grupo de pessoas tem essa responsabilidade, por assim dizer, de assim o fazer, ou assumir a responsabilidade da administração pública, política, de forma política, mas, evidentemente, as intenções elas não são boas, pelo contrário, mas. E quando isso é assim, as ações correspondentes com seus efeitos e desdobramentos, também ruins, para o bem público, aí temos agora um outro nomenclatura, ao invés da aristocracia, mas sim uma oligarquia. Ou seja, eles não pensam no bem comum. Eles só pensam em se locupletar, extraindo assim do público ou daquela região ao qual eles fazem a gestão, por assim dizer, não cuidando daquilo que devem cuidar, que é o bem público, por assim dizer. De forma bastante simplória, já que eu andei tanto na aristocracia, aqui também cabe dizer, porque como é justamente o oposto, né? Quando nós traçamos a aristocracia, nós temos que também ver que a oligarquia, ou os oligarcas, eles geralmente também mantêm essa tradição. Em geral, eles mantêm essa tradição de que as gerações ou outras pessoas que vierem, normalmente acabam mantendo. Bom, enfim, enquanto esse tipo de gestão pública, política, por grupos determinados de pessoas que não pensam no bem público, é uma oligarquia. Simples assim. E o nome das pessoas que estão em proeminência dentro da oligarquia são oligarcas. Ponto. Então, aí como a aristocracia fala do governo dos bons, dos melhores, aqui nós estamos falando do governo daqueles poucos que não prezam pelo bem público, mas apenas nos seus deleites, nos seus interesses, vis muitas das vezes mesquinhos, ou o que quer que seja, mas não é para o bem público. Na continuação, e terceira e última categoria, seria quando a maioria, por assim dizer, e aqui a gente precisa, porque numericamente seria a maioria, mas evidentemente que a gente precisa colocar aqui critérios, aos quais Aristóteles não quis colocar nesse primeiro momento, ou não colocou, porque ele fala evidentemente, por exemplo, se você pegar a forma de governo na polis de Atenas, você vai ver que as pessoas que podiam ser votadas eram só os patrícios, eles tinham que ter um tanto de idade, eles tinham que só homens, enfim. Então você tem que ter critérios para determinar quem seriam essas pessoas.
tá? De qualquer forma, o que acaba acontecendo? O que nós temos aqui, quando dentro de uma população local, ou seja, dentro de um território, uma população, e aí nós colocamos os critérios para que aqueles que atingirem esses critérios, eles possam exercer esse poder. Então a ideia é essa. Então nós não vamos ter nenhuma única pessoa, no caso, e não vamos ter um grupo discreto, mas vai estar aberto para que essa população, os entes dessa população, as pessoas dessa população que atingirem esses critérios, que pode ser um número consideravelmente alto, grande, venham a ter direito de exercer essa administração pública política. Quando nós estamos falando de uma maioria, para não dizer todos, agora nós precisamos ver quando essa maioria ou esse número majoritário ele pensa no bem comum, zela pelo bem comum, administra de forma pelo bem comum, nós temos aí o que Aristóteles denominou de república. Ou, dito de outra forma, ele usou o termo que em grego significa politeia, né? Pois bem, então, república do latim, né? Res publica, a coisa pública, a cabeça pública, por assim dizer, é aquele tipo de administração política, de governo, onde esse grupo majoritário da população ele participa ativamente dessa administração e que toma os rumos desse território. Então, por assim dizer, e prezam pelo bem comum. Quer dizer, aquilo que é comum a todos, ele tem que ser preservado, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser almejado. Quando essa massa populacional, por assim dizer, tem essa boa intenção, e ela também tem as ações correspondentes, e os efeitos e desdobramentos também correspondentes, nós temos aí a república. Bom, para concluir essa parte, nós precisamos falar da sua degenerescência. Então você percebeu que Aristóteles ele coloca ali os fatores axiais, né, dos eixos, e ele vê a parte tanto boa e dá a nomenclatura de cada um, a definição de cada um, mas ele também dá a parte ruim, a degenerescência dessas partes. Ora, para Aristóteles, qual é a parte ruim da república? Uma coisinha chamada democracia. Tão cara hoje em dia, né? Mas para Aristóteles, democracia é a degenerescência da república. Ou seja, quando uma massa populacional, que pode ter critérios ou não, normalmente tem critérios para você falar, não, você tem direito a voto, a ser votado, aquela coisa toda. Então, por exemplo, não vai recém-nascido, criança, adolescente ter esse direito. Normalmente nós estamos falando de pessoas adultas, né? E aí tem a obrigatoriedade ou o direito de fazer isso até um determinado período da vida também. Tá muito idoso, quer dizer, passou de 70, 80 anos, já não tem mais condições de assim exercer, normalmente, e nem tem a obrigação de votar, de escolher por quem vai fazer algum tipo de serviço público. Então, quando a democracia, quando nós temos uma população que até tem a autonomia de administrar o próprio território, mas a massa populacional, ela não tem a característica de zelar pelo bem público. Quando nós temos essa situação, com não só as intenções, as ações, os efeitos de desdobramentos correspondentes, nós temos aí, então, uma democracia. Então não é a ideia apenas de você entender, olha, é o poder pelo povo ou a soberania, como diz um youtuber ou outro por aqui. Para Aristóteles, a democracia é a degenerescência da república. É quando uma população, ou uma parte dela, considerável, se não toda, tem autonomia